Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e aos domingos temos aqui um encontro marcado para falar sobre o direito do consumidor. O assunto escolhido para tratarmos hoje é o recall. A ideia de falar desse assunto partiu da leitura de um artigo que saiu na revista Auto Esporte do dia 23 de fevereiro de 2017, dizendo que a indústria Renault convocava mais de 28 mil consumidores dos seus modelos de determinado número de chassi, porque faltou apertar parafuso do eixo traseiro e faltou apertar parafuso do berço do motor. Vejamos, o automóvel, em tese, não é um produto perigoso e nem um produto nocivo, porém se vislumbra que após a colocação desse produto no mercado há algo que possa causar risco à segurança e à saúde dos consumidores, é dever do fornecedor convocar todos esses consumidores para que eles possam trazer de volta estes produtos a fim de que esse mal seja reparado, evitando assim transtornos ainda maiores. A essa situação dá-se o nome de recall. O Código de Defesa do Consumidor, ele não coloca o recall com este nome na legislação. Recall é uma palavra inglesa que se refere a chamamento. Chamar aqueles que têm um produto que teve uma periculosidade adquirida posteriormente à sua introdução no mercado. O artigo 10º do Código de Defesa do Consumidor mostra como é que deve ser feito isso. Então está escrito lá na legislação que os fornecedores que identificarem que este produto tem aí uma periculosidade adquirida posteriormente, ele deve buscar as empresas de mídia, veículos de mídia, televisão, jornal, qualquer coisa nesse sentido, e informar a esses consumidores que eles devem vir até o fabricante para que o fabricante repare este mal. A ideia é que antes de acontecer qualquer problema grave, ou qualquer problema efetivamente, se evite esses transtornos. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se o consumidor ele está obrigado a levar este produto para o reparo. A legislação ela não coloca nenhuma obrigação legal para o consumidor levar esse produto para reparo. Porém, o maior interessado em não correr risco é aquele que adquiriu determinado produto. Então, a nossa jurisprudência vem sendo bastante cautelosa quando há provas de que o consumidor efetivamente foi convocado e não compareceu para realizar o recall. No caso do automóvel, imaginem os senhores que o fornecedor enviou uma carta com um aviso de recebimento para aquele consumidor e o consumidor ignorou, disse lá que não vai comparecer, que não quer saber de nada. Óbvio que isto não isenta a responsabilidade do fornecedor, porque como ele trabalha pelo risco da atividade, ele não deveria ter colocado um produto que tenha essas características erradas para colocar em risco a segurança e a saúde do consumidor. Mas se ele está fazendo a parte dele, de chamar, o que a jurisprudência vem dizendo? Não existe culpa concorrente na questão da responsabilidade objetiva, mas isso tem servido como um atenuante para aquela indenização que eventualmente esse consumidor venha a pleitear se há provas de que ele foi convocado para comparecer e não compareceu. A outra pergunta que a gente tem bastante dúvida é como é que eu sei que um automóvel, por exemplo, passou por um recall e o consumidor anterior que está me vendendo o carro não falou nada disso, não foi atrás disso, né? Hoje, o Ministério da Justiça, o Departamento Nacional de Trânsito e até mesmo o PROCON, eles têm uma lista de todos os recalls que aconteceram, né? Então, normalmente, se houve a convocação para o recall e o consumidor não compareceu lá para poder fazer esse reparo, o certificado de registro desse veículo sairá com uma inscrição de que aquele chassi deveria ter passado pelo recall e não foi. Então, é importante também que vocês tomem esse cuidado quando saibam da existência de um recall para aquele veículo que vocês queriam adquirir e que posteriormente vocês adquirem sem ter certeza ou não que aquilo lá foi reparado. Outra questão importante, meninas, é que nós temos na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Indústria, Comércio e Serviço, isso no âmbito nacional, um projeto de lei para carros especificamente. Esse projeto de lei, ele prevê que aquele consumidor que foi convocado e não compareceu dentro de um prazo de 1 ano, fique impedido de fazer o licenciamento.
Porque a indústria às vezes está fazendo a parte dela, mas o consumidor deixa de fazer a parte dele, né? Então, a importância da gente não pensar só egoisticamente, achando que, não vou levar porque eu não tenho tempo, porque na verdade, se no caso, como a gente está tratando aqui, se de repente o eixo traseiro se solta, você pode perder o controle do veículo e não colocar em risco só a sua vida, mas a vida de uma centena de outros consumidores, né? Então, acho que é importante que a gente saiba dessas questões para que eu possa saber a quem responsabilizar. Outra questão, para finalizar aqui a nossa fala nesse encontro, é se o consumidor se adiantou em fazer o reparo que posteriormente ficou caracterizado como uma falha daquele fabricante. Nesse caso, é importante que o consumidor guarde os comprovantes do que ele gastou para efetivamente reparar aquele dano e posteriormente peça o reembolso ao fornecedor para que aquele fornecedor possa devolver para ele aí aqueles valores que ele despendeu desnecessariamente por um problema que efetivamente partiu da fábrica. Então, o recall, para a gente finalizar, o recall tem previsão legal na legislação, na nossa legislação consumerista, está previsto lá no artigo 10º, ele não isenta de responsabilidade o fornecedor, caso aconteça um dano em decorrência daquela falha apontada posteriormente pelo fornecedor, mas se o consumidor não atender ao chamado do fornecedor, é possível que as indenizações sejam minoradas em virtude dessa ideia de que houve, por parte do fornecedor, uma conduta positiva para resolver o problema antes do que ele acontecesse e que a omissão do consumidor às vezes gerou aí problemas maiores do que efetivamente teriam acontecido caso ele tivesse levado lá o veículo. Então, eu estou falando do recall de veículos, mas que fique muito claro para todos os senhores que recall pode acontecer de qualquer produto ou serviço, tá? É que dos veículos normalmente são mais recorrentes e aparecem bastante na mídia. Então, eu espero ter contribuído com os senhores para aprendizado um pouquinho aí do recall e gostaria que vocês me enviassem aí algumas sugestões de assuntos que querem ver tratados aqui no nosso canal, porque quando vocês me pedirem alguma coisa, de certa forma eu vou estudar também e aí a gente troca experiências. Obrigada, inscrevam-se aí no nosso canal e vamos juntos fazer um direito mais célere, um direito mais esclarecido e com muito charme, porque é que a gente está no canal Direito com Elas. Até lá, no nosso próximo encontro, domingo eu estou aqui novamente para falar com vocês. Boa semana!